Neste dia 16 de novembro de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 60ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, requerimento número 320/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, requerendo a mesa diretora para que seja realizado um estudo para a construção da sede própria da Câmara Municipal de Içara. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 72/2022, encaminhando o projeto de lei PS 72/2022, que autoriza o Poder Executivo do município de Içara firmar convênio com o Criciúma Esporte Clube e Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e da outras providências. Mensagem GP 73/2022, encaminhando o projeto de lei PS 73/2022, que autoriza abrir crédito suplementar. Mensagem GP 74/2022, encaminhando o projeto de lei PS 74/2022, que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4.760, de 14 de setembro de 2022. Mensagem GP 75/2022, encaminhando projeto PE 75/2022, que autoriza a desafetação de área no bairro Lire para a abertura de via pública. Mensagem GP 76/2022, encaminhando projeto de lei PS 76/2022, que autoriza desafetação de área e cessão de uso à Fundação Social Hospitalar de Içara. Mensagem ELOGP 1/2022, encaminhando projeto de emenda à Lei Orgânica PELOPE 1/2022, que dá nova redação ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Moção número 189/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer um envio de expediente com votos de congratulação à Secretaria de Educação pela inauguração do Espaço Maker, estrutura que visa oferecer oportunidades para os estudantes trabalharem a criatividade por meio da aplicação de atividades e projetos interdisciplinares com uso de tecnologia, objetos recicláveis e outros materiais. O local conta com impressora 3D e última tecnologia, além de diferentes outros equipamentos. Moção número 190/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, requer um envio de expediente com votos de congratulação à New Griff Store pela reinauguração da loja ocorrida no dia 3 de novembro do corrente. Moção número 191/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, requer um envio de expediente com votos de congratulação ao atleta içarense João Vitor Rosso pela convocação para representar a seleção brasileira no Sul Centro-Americano de Handebol Júnior. Moção número 192/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, requer um envio de expediente com votos de congratulação a Luciane Sereta, que foi nomeada para integrar a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Moção número 193/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, requer um envio de expediente com votos de congratulação a Esmalte Ceran do Brasil pelo envio do Open House no showroom da Matriz, que reuniu alguns dos maiores ceramistas do Brasil e da América do Sul, realizado na última semana. Moção número 194/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação ao atleta içarense João Vitor Rosso, campeão pela seleção brasileira do Campeonato Sul Centro-Americano de Handebol Júnior. Moção número 195/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação à New Griff pela reinauguração da loja localizada no bairro Vila Nova. Moção número 196/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação para a concessionária de Cave Volvo pelos seus 35 anos. Moção número 197/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves,
requerendo envio de expediente com votos de congratulação para a Secretaria de Educação, parabenizando pela segunda edição do Festival Literário de Sara, entre os dias 8 e 12 de novembro, com a Feira do Livro, com a presença do autor do best-seller O Papai é Pop, Marcos Piangers. Os vereadores que queiram subscrever as moções, todos subscrevem. Passamos ao horário político. Vereador Adilson Bertan. Vereador Davi Inácio Nazário. Vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadora Silva, vereadora Carla, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente, e uma boa noite às pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, gostaria inicialmente de parabenizar a organização da Feira do Livro. Quem pôde participar lá viu que foi um evento bonito, marcante, e eu pude participar algumas noites, intercalando com o meu trabalho. Gostei muito da palestra do Marcos Piangers. Ele falou coisas que é igual a gente num curso de padrinho, um curso de casamento. A gente sabe tudo que o cara fala, só que a gente esquece. E quando o palestrante ele é bom, quando a pessoa, o profissional é qualificado, ele consegue prender a pessoa, e foi marcante, emocionante, gostei muito. Então gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, Governo Municipal, porque através da leitura, do conhecimento, é que formamos os cidadãos do nosso município. E nesta segunda edição, as crianças que estudam num colégio estadual, elas tiveram a oportunidade de também ter o vale de R$30 para adquirir seu livro. Na primeira edição, somente os alunos da escola municipal teve. E uma maneira de incluir todos, porque o aluno, a criança que estuda no colégio estadual, ele também é do município, ele também faz parte do nosso município. Então, nada mais justo do que contribuir para que eles também tivessem esse acesso, essa oportunidade de adquirir o seu livro. Outra coisa que gostaria de lembrar, que no dia de hoje estive a Florianópolis, vendo de perto, acompanhando o processo da pavimentação asfáltica da rodovia ICR 357, que liga a terceira linha ao Poço 8. Sabemos que o governo do estado, o governador perdeu a eleição, tinha muitas obras em andamento, tinha muita licitação feita, e que algumas delas não será cumprido. Então, cumprindo o papel de vereador, de representante da minha comunidade, estive na CIE, e que fui informado de que realmente é verdade. Algumas obras vão ser tiradas de pauta a pedido do Ministério Público. Segundo o Ministério Público, foi engano, foi uma falsa promessa na campanha. Me deixou muito preocupado. Quero ver se retorno novamente a semana que vem, talvez com pessoas lá do bairro, porque vocês sabem que às vezes tu chega lá e explica, o morador acha que é porque o vereador não tem interesse. Não, eu primeiro fui lá, pessoalmente, verifiquei que a obra ela foi licitada, ela foi publicada no Diário da União e não vai sair do papel porque não tem recurso. E o morador lá da ponta, ele não entende. 2 minutos do meu tempo, nobre vereador. 2. Obrigado. E o morador lá do interior, lá da ponta, seja do interior ou do centro, mas enfim, o cidadão que paga impostos e que não acompanha de perto, ele acha que falta interesse do seu representante, que falta de interesse do vereador que representa aquela comunidade, mas não é. O sistema é burocrático. Nestas horas,
aonde termina o mandato, eles usam muito aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles escolhem aonde destinar a obra. E eu, um pouco teimoso que sou, quero ver se vou até o fim, para saber por que a obra foi licitada, publicada no Diário da União, e não vai ser paga. Se não tinha orçamento, que não devesse publicar no Diário da União. Para que não deixe o líder comunitário na mão, para que não crie falsa expectativa na comunidade, para que não deixe o vereador, representante do bairro, na mão, o prefeito na mão, o deputado na mão. E não é só comigo, não. Vai acontecer com verba de vocês também. O que eu soube hoje lá em Florianópolis me deixou muito triste e desanimado. Perdeu-se uma eleição, mas não por isso que deve colocar os projetos, o futuro, o andamento do nosso Estado numa gaveta e enterrar. Se tem esse planejamento, se analisaram o processo e não vão executar, foi usado de má fé. Então fica aqui o meu relato, a minha indignação. Estou vendo a forma de talvez na semana que vem ou na próxima voltar a Florianópolis com a agenda e levar umas 20 pessoas lá. Eles vão ter que esclarecer para essas 20 pessoas, ou 25 ou 30, que se for preciso nós lotamos 2 ônibus, que daria 60, 70, eles vão ter que explicar para essas pessoas o porquê disso. Foi a mesma coisa de a mãe sair de casa e prometer para o filho: ó, a gente vai no shopping, no mercado, se tu ficar bonitinho, te comportar, eu te dou um pirulito. Aí, chegou na hora de ir para casa, não deu pirulito, e vai ficar todo mundo chorando. A verdade é essa. Então, fica aqui o meu desabafo, a minha indignação, e dizer que desta maneira não se faz. Desta maneira, o futuro dessas pessoas como políticos é curto e está acabando. Muito obrigado, vereadora, pela parte, também pelos 2 minutos, e obrigado a todos. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Eu cedo meus 3 minutos restantes para o vereador Rodrigo. Obrigado, vereadora Silvia. Cumprimentar o senhor presidente, aos membros da mesa diretora, aos demais vereadores e vereadoras aqui presentes, também as pessoas que acompanham a gente via redes sociais e hoje aqui na casa. Senhor presidente, quero falar aqui também, como o vereador Gelson falou, do 2º Festival Literário que teve aqui em Sara, essa iniciativa da Prefeitura de Sara e a Secretaria de Educação, que foi um grande evento no município, né? As crianças puderam participar da Feira do Livro, levar o seu livro para casa, que eu vejo muito importante. Às vezes o pai em casa não tem aquela condição financeira de poder comprar um livro para o filho, e essa iniciativa do Poder Público foi muito boa, porque os pais, né, puderam comprar, teve aí um valor de R$30 para as crianças da rede municipal de ensino e também da rede estadual. E esse R$30 fez a diferença. O meu filho também estuda na rede municipal, ficou muito feliz em poder ir na feira, escolher o seu livro e poder, né, levar para casa. Então, parabéns a essa iniciativa, já é o 2º festival no município. Teve também aí um escritor famoso, Max Pianges, né, numa palestra, presenciei o vereador Edson lá também presente, demais vereadores, né, e realmente fez a diferença para as crianças do nosso município e para a cultura, né. Às vezes é questionado o governo em ações para a cultura e o festival veio para mostrar essa diferença. Então, parabenizar a secretária de Educação, a Rose, né, a todos os envolvidos da Prefeitura de Sara, a prefeita da Alvânia e o vice Jandir, por essa iniciativa, que isso possa virar, né, em Sara um calendário oficial. A gente vê bastante gente visitando, vi ali amigos meus de outras cidades, né, que vieram participar aqui da feira no município de Sara. Fiquei muito contente de participar daqueles momentos ali. Quero aqui também falar, presidente, do Hospital São Donato. Tive lá na segunda-feira, conversei com o Valmor, presidente, também com o Julinho De Luca, já fiz parte ali do conselho do hospital, também da diretoria, e o hospital vai passar por uma grande mudança. Acho que na região sul de Santa Catarina vai ser o hospital diferenciado depois do Hospital São José, pelaquela obra que está saindo ali. Realmente vai ser um divisor de águas para a região. E é importante, né, essa casa aqui,
entender a necessidade que tem o hospital de poder avançar, como é o caso da praça. Vai ser construído ali uma central de gases, que é oxigênios que passa por dentro do hospital todo, e também a rede elétrica do hospital. Vai ser construído ali um novo equipamento, um novo gerador, um transformador, para poder gerar energia suficiente para as duas obras, né, que é a obra nova e a obra antiga. Então, tenho certeza que vai ser um diferencial na vida dos içarenses. O hospital vai dar um grande passo, e acredito aí que depois do São José vai ser referência da região sul. E foi mandado para esta casa, né, presidente, um convite para amanhã às 15h, né, com os vereadores, também o Paulo Eli, que vai ser homenageado nesta casa, o vereador Laudo, né, um café para os vereadores lá, e também vai ser apresentada esta nova obra que está em construção. Eles estão prevendo para poder entregar em fevereiro essa obra nova. Alguns equipamentos já estão no hospital, estive lá vendo de perto, e realmente vai fazer muita diferença. Lembrando que são 40 milhões de investimento do Estado. Acho eu que na região é o maior investimento do Estado, é no Hospital São Donato, e é importante a gente participar dessa obra. Vai ser um marco para a Içara. Também quero falar aqui, presidente, sobre as faixas de pedestre. Agradecer à Secretaria, o setor de trânsito do município de Içara, que revitalizou quase todas as faixas de pedestres. Aqui no centro da cidade, tinha aquelas faixas vermelhas, que até hoje não entendi por que foi feita daquela cor, e agora voltaram, então, né, a seguir ali as normas normais do trânsito, que é aquela pintura tradicional e original, dando muita segurança para os pedestres. Eu tenho um grupo de ciclistas aqui da Içara que me cobrava bastante por essas faixas de pedestres, né, está tão apagada, não ter dado manutenção. E agora foi dada manutenção, foi feito bastante na cidade, na Rua Vitória, acompanhei aqui no centro também. Outro assunto que trago aqui é a rua no bairro Rechasque. Tivemos lá no sábado na vereadora Itamar. Acompanhando a prefeita da Alvânia, foi feita aquela camada de asfalto ali na rua, ficou muito boa. Conversamos com os moradores ali. É a primeira rua que o município de Içara faz com os equipamentos da usina de asfalto e toda a equipe da Secretaria de Obras. Então não teve ali contratação de nenhuma empresa, o município fez pelas suas próprias mãos. E a gente foi ver a qualidade da obra, realmente é a Rua Esmeraldina Batista, na Rua da Igreja Quadrangular. E podemos ver, né, presidente, ficou uma rua de excelente qualidade, está sendo feito o teste, a segunda rua agora contemplada vai ser no bairro Jardim Elizabeth, na Rua Antônio Guglielmi, que é a rua em passo em frente à Copa Sul, né, presidente? Que o pessoal também está fazendo. Então, ficamos felizes, né, que os recursos que o município tem investido na usina, nos equipamentos, já estão servindo à cidade. É um custo muito menor, segundo o pessoal que opera ali, vai ser 50% mais barato do que a contratação de uma empresa privada. Então, com certeza, vai sobrar mais dinheiro para que a cidade possa investir em outras obras. Também conversamos com a prefeita, vai ter uma terceira rua, que vai ser feita lá no bairro Vila Nova, a rua que passa ali aos fundos, em frente à igreja, que também vai ser feito uma nova camada asfáltica, e assim por diante. Também foi colocado para a gente que a licença ainda não saiu para que a usina possa fazer o seu próprio asfalto. O asfalto ainda está sendo adquirido de uma empresa privada, mas ficamos contentes, porque todo o equipamento usado ali é da Prefeitura Municipal de Içara. E não deixou nenhuma dúvida que é um material de grande qualidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Presidente Itamar Oloide da Silva. Vereador André Mazzucchello Jukoski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras Carla, vereadora Silvia e a todos os vereadores e os presentes e quem nos ouve e assiste pelas redes sociais. Recebemos aqui um convite, eu acho que todos receberam, da Assembleia de Deus também, convidando para as missões dos ceifeiros, né? Que será realizado no dia 17 e 21 de novembro, então começa amanhã também. Também gostaria de falar, Rodrigo, um pouquinho do Hospital São Donato, que eu defendo. Eu acho que o projeto já chegou nessa casa, né, sobre a praça. Eu acho que nós, felizmente ou infelizmente, tem alguns, né, que defendem que fosse feito de outra maneira, mas eu acredito que nós não podemos deixar o hospital estagnado. Claro, tem algumas discussões que nós temos que trazer para essa casa, debater talvez mais um pouco esse assunto, mas estive também conversando com algumas pessoas que fazem parte da direção do hospital, e eu quero aqui salientar que a nossa cidade, com esses recursos que foi buscado, né, e algumas pessoas do governo do estado que trouxeram esse recurso para a nossa cidade, vai ser uma obra, e eu espero sim, que essa obra traga
mais agilidade nos atendimentos do Hospital São Donato. A gente sabe que todos nós aqui, mais algumas pessoas, são cobrados quando a pessoa está no pronto-socorro. A gente sabe disso. Mas o que faz me deixar otimista é que essa obra que está sendo feita no Hospital São Donato vai trazer uma melhora para a cidade e também para a nossa região. Nós podemos ter um hospital aqui referência, e é o que nós temos que pensar e o que nós temos que olhar para frente. A gente sabe que vai tirar uma praça já existente, mas que nós temos sim que tentar fazer um acordo com a prefeita, que ela sinalizou para isso, fazer uma praça em outro lugar. Então, eu quero aqui dizer para vocês que eu defendo isso, mas eu sou parceiro para que a gente possa discutir melhor essa situação. Mas nós não podemos deixar, talvez, recursos ou investimentos, né, ou melhor, investimentos que possam ser trazidos ainda para a nossa cidade por falta de espaço. Mas a gente sabe que é um assunto que deve ser, sim, discutido, mas eu defendo isso e quero aqui parabenizar o Hospital São Donato por ter convidado os vereadores para amanhã, às 15 horas, a gente conhecer as obras que estão em andamento. Eu tenho aqui 3 ruas que talvez não venha ao caso, mas eu gostaria de falar, né, que é a Rua Francisco Amabelino Benetti, que passou por todas as comissões, também a Rua Paulo Guglielmi, que foi o Paulo Guglielmi, para quem não lembra, foi a primeira vítima do Covid aqui na cidade. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores que fazem parte das comissões e que votaram a favor, e também a dona Eva Chipinski Teixeira. Então, essas ruas elas vão ser todas elas no bairro Vila Nova, onde tinha algumas ruas ainda que não eram denominadas, né, nominadas, aliás, e que hoje estão recebendo essas denominações. Então, isso ainda vai vir para o plenário, né, a gente vai convidar essas pessoas. O Francisco Amabelino Benetti foi o advogado aqui na cidade, advogado da cooperativa, foi advogado aqui nessa Câmara também por um tempo, infelizmente também faleceu devido ao Covid. O seu Paulino eu já citei, a dona Eva Chipinski Teixeira é uma pessoa que residiu por muitos anos ali na comunidade da Vila Nova e é também uma homenagem. Então, talvez, não sei se o presidente vai votar isso, talvez essas ruas para ser votada na próxima semana. Vamos ver como é que vai ficar. Eu gostaria de convidar a família, né, de todos eles aqui para estar presente. Obrigado, era isso. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, vereadores, vereadora Silvia, vereadora Carla, todos que nos acompanham presencialmente e todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu fiz 2 moções que aconteceu na última semana, uma aqui no município de Içara, que foi para a empresa Esmalte Ceram, que reuniu alguns dos maiores ceramistas da América Latina, do Brasil. Passaram por Içara na semana passada, trazendo as últimas novidades em cerâmica, isso no showroom da empresa Esmalte Ceram. Então, de 7 a 11, aconteceu isso aqui no nosso município e muitos empresários de grande parte da América do Sul passaram pelo nosso município. E também, mais uma vez, a gente fez essa moção para a Luciane Brogni Sereta, que foi nomeada para a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional, vai representar o Estado de Santa Catarina. Isso vem demonstrando o grande trabalho que ela vem fazendo como reitora da Universidade da Unesc. Então, a gente deseja sucesso para mais esse desafio para a Luciane. Senhor presidente, também fiz um requerimento para a mesa diretora para que seja realizado o estudo para a construção da sede própria aqui da Câmara Municipal. Então nós temos, esse assunto precisa ser levantado, nós
a Casa do Povo não é do povo, é alugada. E está previsto no PPA 4 milhões de reais para a construção da sede própria da Câmara. E de hoje a 30 dias, daqui 30 dias, nós teremos a eleição da próxima mesa diretora para o próximo biênio. E essa discussão precisa, com certeza, ser levantada. É algo que a cidade merece uma sede própria da Câmara de Vereadores. Então, esse estudo se faz necessário para que possamos ver a possibilidade de ter essa sede própria da Câmara. Não é para nossa gestão, é para as futuras gestões, então não é algo para nós, mas para os próximos que irão vir, né? E isso se transforma também em menos gasto para o município, porque o que se paga de aluguel vai, tendo a sede própria, vai deixar de ser pago. Então essa discussão precisa com certeza ser levantada. Queria falar um pouquinho também sobre o transporte público aqui do nosso município. Na semana passada também se houve algumas discussões e eu estava dando uma analisada no contrato da prorrogação por mais 6 meses que a prefeita fez, e algumas coisas me chamam a atenção e alguma preocupação. No final do contrato diz que realizar-se a audiência pública após a finalização da fase interna para expor aos interessados no certame o estudo e projetos que compõem o plano de outorga do serviço de transporte público coletivo de passageiros no âmbito do município de Içara. Então, aqui diz que após a finalização da fase interna, realizar-se uma audiência pública. Eu penso que teria que conversar com a sociedade. A minha preocupação é se após o estudo, por exemplo, a comunidade de Campo Maluzia continuará ficando fora do transporte público. O que é que vamos fazer depois? Então, tem que conversar com a sociedade, tem que conversar com todas as comunidades que estão com dificuldade, né? E eu acho que tem que ser revisto e tem que fazer com que esta empresa possa realizar um estudo que realmente venha atender a necessidade de toda a população. Obrigado, vereador. Porque nós não podemos permitir que algumas comunidades e alguns bairros possam ficar desassistidos. Eu temo por essa preocupação. E quando a gente leva a discussão para as comunidades, para a sociedade, algo de concreto vem sendo realizado, vai ser realizado. Nós temos essa dificuldade, esse problema. Nós temos um contrato de 20 anos, um contrato de 20 anos, e foi preciso fazer uma prorrogação por mais 6 meses para concluir o estudo. Isso até é engraçado, né? Tem um contrato de 20 anos, aí precisa fazer uma prorrogação de mais 6 meses para concluir o estudo do transporte público aqui no município e ser feito o plano. Então isso teria que ser revisto no ano de 2021. A princípio, eu fiz o pedido do contrato com a Içarense em abril de 2021. Né? Então a gente já estava preocupado com algumas questões que envolvem esse contrato. Claro que principalmente passando pela comunidade do Campo Maluzia, onde a gente é muito cobrado, né? Temos esse problema sério lá. Não somos atendidos. Deixei já de reivindicar, não adianta a gente estar batendo todos os dias na mesma tecla e não ser atendido, então a gente já deixou até de procurar Içarense para resolver aquele problema, e o problema está lá. As pessoas estão enfrentando, os pais 6 horas da manhã levando os filhos para ir trabalhar, para ir estudar, 2 quilômetros longe, pegando o ônibus com chuva, com sol. É uma dificuldade bastante grande. Então a gente é bastante cobrado e a gente vem levantando sempre isso. Então a gente espera que esse novo estudo para o
o plano seja feito da forma correta e que a audiência pública possa ser consultada os nossos munícipes. Seria isso, muito obrigado. Vereador Moacir Francisco. Vereador Max Luiz. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui de forma presencial e de forma virtual. Bom, foi levantada algumas situações aqui nessa tribuna hoje. O vereador Gelson falou da feira literária. Realmente foi um sucesso, aprimorado algumas situações que na gestão passada, no ano passado não tinham sido feitos. Inclusive, eu fiz uma indicação que vai entrar amanhã, que seria sugerir, inclusive, que a administração, na próxima evento, se assim manter a feira literária, que inclua um voucher também para sorteio para as pessoas que frequentam a feira literária. Muitas pessoas não têm condições financeiras de comprar um livro, né? Os livros não são algo barato. Então, é uma sugestão de, quem sabe, eles verificarem alguns vouchers para sortear em algum dos dias desta feira literária. Gostaria também de mencionar um levantamento que o vereador Jairo trouxe, que é um tema que me preocupa bastante, sobre o transporte público coletivo da nossa cidade. Já foi debatido e discutido aqui várias e várias vezes. Inclusive, nós já solicitamos há bastante tempo, através de um pedido de informação aqui, o contrato com a empresa cearense. Já discutimos também, em uma reunião fisicamente com ela, aqui nesta casa, vários problemas de transporte público, não só na comunidade do Campo Mãe Luzia, mas vários pontos no Presidente Vargas, no Coqueiros, em várias outras comunidades, como Esplanada, e por aí vai no nosso município. E o que me estranha é que o Poder Executivo deixou vencer o contrato para fazer uma prorrogação, para se pensar sobre um assunto tão importante. Quando essa nova gestão iniciou no governo, até em conversa com a nossa bancada, ela revisou vários contratos, inclusive suspendeu vários. E ela esqueceu do transporte coletivo cearense, que é algo tão importante na nossa cidade e que já vem com problema há bastante tempo, não é de hoje. Há também uma contradição nas falas, pois na live da prefeita ela mencionou que houve uma prorrogação de 3 meses, e nesta casa, os vereadores da base, que conversam, eu imagino com a prefeita, mencionaram que eram 6 meses. Vou formalizar nas próximas sessões por escrito essas informações, porque de fato não há transparência e conversa com a atual gestão. É um assunto muito grave, né? Várias e várias pessoas vêm até nós reclamando desses pontos, de que falta ônibus, que não tem horário, que é só um no início, um no final. Então, realmente, não se deveria deixar para a última hora para tratar desse assunto tão importante. Vamos estar solicitando as devidas informações e cobrando para que seja feito da forma mais rápida e que dê, de fato, espaço para a população ser ouvida. Nós não queremos que um assunto tão importante como esse não seja ouvido na nossa comunidade. Nós já falamos e discutimos várias vezes que nós queremos uma audiência pública. E a audiência pública, caros colegas, não é uma live avisada na semana. A audiência pública é algo sério, que precisa ser amplamente divulgado e que dê acesso a todas as pessoas participarem. Porque nem todo mundo tem acesso à internet e vai conseguir participar de forma virtual. Além disso, gostaria de mencionar sobre o adicional de insalubridade das agentes de saúde em endemias. Pode falar, vereador. Pela parte os 3 minutos que restam. Muito obrigada. Já debati, inclusive apresentei uma emenda num projeto do Poder Executivo sobre o pagamento do adicional de salubridade das agentes de saúde em endemia,
que é uma lei prevista através de uma emenda constitucional e não se discute mais se tem direito ou não tem direito. Infelizmente, até o momento, o Poder Executivo não quis pagar. E eu tenho a informação de que algumas agentes de saúde já protocolaram uma ação contra o município requerendo esse direito. É uma pena que elas precisam judicializar, inclusive trazer um passivo, porque provavelmente elas irão ter êxito na ação em razão de que já existe uma legislação que regulamenta o assunto. Então aqui eu faço essa ressalva e, inclusive, estendo ao líder de governo que converse com a nossa atual gestora de que repense e pague exatamente o que elas merecem positivado na legislação, pois isso vai trazer um prejuízo financeiro também muito grande para o nosso município. Gostaria de mencionar a respeito de uma lei que foi aprovada no ano passado, a Lei 5.508, de abril de 2021, lei de minha autoria que instituiu política pública de combate à violência doméstica e intrafamiliar, que tinha um ponto bem importante na legislação, que já é aplicado em alguns outros municípios, que é a criação do Grupo Reflexivos para Homens Autores de Violência Doméstica. Essa lei já faz mais de 1 ano e meio e, infelizmente, a prefeita, sendo mulher, ainda não aplicou. Já foi comprovado cientificamente, com vários outros municípios que aplicam esse projeto, que fazer com que os homens autores de violência doméstica participem desses grupos diminui significativamente a violência contra as mulheres. Violência essa doméstica que tem diariamente no nosso município. Polícia Militar já veio aqui e já trouxe os dados. E eu cobro mais uma vez aqui do Poder Executivo para que, de fato, a prefeita implante essa lei. Vá até o Poder Judiciário, converse com o diretor do fórum e aplique como se aplica em vários outros municípios. De nada adianta, senhor presidente, nós estudarmos, elaborarmos um bom projeto, ele ser aprovado, sancionado pelo Poder Executivo e ele não ser colocado em prática. É uma pena. Por fim, no meu minuto final, gostaria também de falar uma das minhas indicações, que é a criação de um programa de incentivo ao empreendedorismo da mulher, pensar políticas públicas voltadas para a mão de obra da mulher. Nós sabemos que, segundo dados, inclusive do nosso município, nós possuímos muitas mulheres que são sozinhas, que não possuem um companheiro, um marido e que mantêm o lar. E muitas vezes elas precisam cuidar dos filhos, muitas vezes não há vaga em creche disponível para elas saírem de casa e elas precisam de alguma alternativa financeira para manterem o lar e a sua família. Nós tivemos algumas políticas públicas já nessa gestão, inclusive com o programa ali das carretas, mas aqui eu sugiro algumas mais para a gente poder fomentar esse assunto e melhorar ele aqui no nosso município de Sara. Seria isso, muito obrigada. Vereador Edson Freitas da Silva. Cumprimentando o senhor presidente, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento também meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a todas as pessoas que nos ouvem aqui presencialmente, cumprimento a todos os servidores da casa, cumprimento também as pessoas que nos ouvem de forma virtual. Eu vim preparado para falar uma coisa, mas ouvindo aqui as falas, comecei a refletir sobre a atual gestão. A atual gestão está completando agora, no final do ano, 2 anos de gestão. E, na minha concepção, 2 anos de gestão, fica bem claro que a atual gestão não gosta de dialogar com a cidade, não gosta de dialogar com os vereadores. O exemplo disso, e depois eu falo sobre isso, é a questão da audiência pública para o transporte coletivo. Um outro ponto que eu pensei agora rapidamente é que essa gestão está gerando prejuízo para a nossa cidade. À medida em que paralisa obras públicas e contrata por valores muito maiores, como é o caso da rodovia dos Trilhos, que ali vai custar aproximadamente o dobro do valor, a rodovia ali na mineração, Francisco João Luiz, que vai custar 1 milhão a mais.
à medida que desfaz coisas que foram feitas porque era o outro governo, gera prejuízo para a cidade. Então essa gestão ela não gosta do diálogo, essa gestão ela está gerando prejuízo para a cidade. E é uma gestão, na minha concepção, sem planejamento. Aliás, perguntei para a minha assessora hoje, verifica para mim quem é o secretário de planejamento da cidade, e me parece que não tem, até hoje, 2 anos de gestão, um secretário de planejamento. É uma vergonha para uma cidade do tamanho da nossa, se desenvolvendo como a nossa cidade tem se desenvolvido, não ter um secretário de planejamento para pensar a cidade. Além disso, me veio agora, a prefeita não está nem cumprindo com o que prometeu na época de campanha. Transparência é um exemplo, né? O próprio transporte coletivo é um exemplo, era o 6º pilar dela lá, falava sobre transporte coletivo, ela também não está cumprindo com as promessas de campanha. 2 anos já se passaram. 2 anos. Antes a gente falava aqui, está começando agora. Agora já fazem praticamente metade do mandato. Então fica esse alerta para que a gestão se antrenize e cumpra com as propostas. E agora vou voltar ao que eu me organizei para falar. Em relação à audiência pública para discutir o transporte coletivo da nossa cidade. O contrato de transporte coletivo venceu agora no final do mês. A prefeita já sabia desde o ano passado, porque o ano passado, em abril, o vereador Jairinho fez um pedido de informação, pedindo um contrato, e ela que assina as respostas, ela respondeu o pedido de informação para a Câmara, dizendo assim, por se tratar de uma política pública constante no plano de governo da atual gestão, será contratado estudo técnico ainda nesse exercício do ano passado. Isso foi em abril do ano passado. E ela faz uma live dizendo que soube disso agora em abril deste ano. É uma vergonha isso. Além disso... Questão de ordem, senhor presidente. Eu cedo 2 minutos ao vereador Edson. Obrigado, vereador. Além disso, ela fez revisão de todos os contratos administrativos no início da gestão, suspendeu um monte deles, gerou um monte de prejuízo para a cidade e não viu ou não leu o contrato com a Içarense. Um contrato que foi lembrado aqui, um contrato que foi assinado pelo ex-prefeito lá atrás, Júlio, quando ela era secretária de obras. Agora ela vem dizer, quando ela é secretária, vereador, o olhar de administração do Júlio. Então ela não pode dizer que não sabia. Ela não pode querer dizer que soube agora e que por isso eu vou prorrogar. Prorrogou, falou na live, vou prorrogar por 3 meses. Os vereadores vieram aqui, não, é por 6 meses. E a prorrogação veio, estou aqui com o documento que foi publicado no Diário Oficial, veio assim, pelo período de 6 meses ou até que a efetiva conclusão do processo licitatório. Ou seja, isso aqui, espero, vereador Gelson, que não conclua o mandato sem fazer esse processo licitatório, sem contratar a empresa. Porque me parece que querem barrigar isso aqui e fazer com que se prolongue no tempo. E aqui, nesse ponto, ela disse também na live, eu não vou fazer processo, não vou fazer audiência pública, porque já fizeram o plano de mobilidade e lá já fizeram. Mas já se passou mais de 5 anos. As pessoas têm que ser ouvidas antes da realização das obras ou dos atos administrativos. Não adianta chegar com o prato pronto e pedir para a população opinar. Um dos temas mais falados aqui o ano passado, inclusive esse ano, teve em reunião com a empresa, foi o transporte coletivo. Então, a audiência pública é necessária, é indispensável e faz bem para a cidade, mas me parece que a atual gestão não gosta de conversar com as pessoas. Também gostaria de deixar aqui algumas perguntas, já que está 2 anos do mandato. Quando é que o pediatra vai vir para o Hospital São Donato? Quando é que vai ficar pronta essa usina de asfalto?
Porque já faz 2 anos. Quando é que o pátio de máquinas vai sair do centro da cidade? Quando é que o condomínio empresarial Luiz Henrique da Silveira vai ficar pronto? É uma vergonha nós temos uma gestão que não se preocupa com a geração do emprego e renda da nossa cidade. Vereador Geraldo Baldissera. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras. Então, senhor presidente, 2 anos está se terminando e foi colocado aqui, lá atrás, várias vezes, quando várias obras foram canceladas e agora está vindo prejuízo, né? Me preocupei quando o vereador, líder da bancada, líder do governo, falou aqui sobre o Plano 1000. Quantas obras ainda mais iremos perder? A cidade vai perder por falta, talvez, de uma organização que não teve, uma deficiência tão grande de conversar com as comunidades que esse governo tem, que não acontece. A gente vê os bairros berrando por ônibus, pessoas que moram no Dembosque, levando 2 horas e meia a 3 horas para chegar na sua casa, e agora vai empurrar com a barriga novamente. Mais uma. Foi feito, foi analisado vários projetos, todos os projetos, e não foi visto que teria problema, que teria que ser feita uma nova licitação, teria que pedir agora 30, 60, 90, ou sei lá, talvez 1 ano, 2 anos. Complicado, né? Isso é só um começo do que a gente está vendo, que começa a vir a partir do ano que vem. Porque a partir do ano que vem já se passou 2 anos. Estamos no 3º ano, né? E as coisas vão acontecendo. Várias obras a gente encontra paradas, mal determinadas. Conversei com o pessoal de Lombas, vieram por várias vezes na administração, não conseguiram conversar, a prefeita não foi lá, a obra está parada e não se dá um retorno para a comunidade. Que dificuldade, hein? Dificuldade de ter um diálogo com a comunidade, com a cidade, isso é necessário. Como que o prefeito faz as coisas sem dialogar, sem conversar? Acaba acontecendo o que está acontecendo, ó. E vamos ver ainda o que há de vir pela frente, com tantos erros que foi dado no início dessa gestão, que poderia ter se continuado, estariam inaugurando obras, e muitas obras, e está, sim, nessa situação, parado. Vamos ver até onde vamos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Laudelino Calegari. Quero cumprimentar o nosso presidente, senhores vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que se fazem presente nesta casa, aos nossos colaboradores, que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, quero falar também, parabenizar toda a diretoria do Hospital São Donato, pelo empenho, pelo trabalho que eles têm feito, pelo montante de recurso que conseguimos para a nossa cidade. Com certeza, com a expansão do nosso hospital, o que está sendo construído vai ser muito importante, porque a gente sabe que quando se precisava de uma ressonância magnética, de uma tomografia, de uma hemodiálise, tudo teria que se dirigir para Criciúma. Então, hoje, aquilo que se precisa, a partir do momento que esta obra está pronta, a gente vai ter aqui no nosso hospital. E vai ser referência também no Estado. E, com certeza, se o projeto vier nesta casa, que já está na casa, para a cessão de uso, para a expansão do nosso hospital, com certeza eu sempre serei favorável, porque só sabe os problemas é quem tem dentro de casa as situações. Então, está de parabéns toda essa equipe, porque sei que vai ser de suma importância não só para Içara, mas também para municípios aqui vizinhos. Dizer também que amanhã estarei presente na reunião, juntamente com a equipe do hospital, para a gente acompanhar, ver os trabalhos que estão sendo feitos, o que precisa mais ser feito,
É importante porque as pessoas nos questionam e a gente também tem que saber responder para que eles tenham conhecimento. Quero dizer também que amanhã temos a sessão solene do nosso secretário Paulo Eli. Fico muito satisfeito em convidar as pessoas que queiram estar presentes ou nos assistir pelas redes sociais. Paulo Eli foi um secretário atuante, um secretário que contribuiu muito com o nosso município e, com certeza, independente de sigla partidária, ele já esteve lá também em outras gestões. E o secretário Paulo Eli também tem as digitais nos 295 municípios do nosso estado. Então, mais do que justo, essa sessão no dia de amanhã. Muito obrigado, presidente. Passamos ao grande expediente. Indicação número 956/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de Trânsito que seja realizado o serviço de colocação de 2 tampas de concreto na Boca de Lobo, na rua Dionísio Freitas, no bairro Presidente Vargas, ao lado do posto Cardoso. Indicação 957/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Indica a necessidade de manutenção e reparo no asfalto da rua Ivo Alexandre, no bairro Mareli. Indicação 958/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Indica a sugestão que as concessionárias que exploram fornecimento de energia e água vinculem nas contas mensais enviadas ao consumidor canais de denúncia de crimes, de maltratos e frases de conscientização em defesa dos animais. Indicação 959/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Indica a criação do Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher e da outras providências. Indicação 960/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a reforma de revitalização da Escola Tranquilo Picete. Indicação 961/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja feito o recapeamento asfáltico na rua Atílio da Minelli, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 962/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a manutenção e o corte de grama na Academia ao Ar Livre, localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 963/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciada a manutenção da rua Neuzi Fernandes, localizada no bairro Jussara. Indicação número 964/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto ao Departamento de Obras a necessidade de colocação de uma lombada na rua Dimer Pizzetti, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Presidente Vargas. Indicação número 965/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de Obras a necessidade de reparos da rua Santa Rita de Cássia, no bairro Presidente Vargas. Indicação 966/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco. Indica ao chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, faça a limpeza do pátio com corte de grama e revitalização das calçadas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ignácio João Monteiro. Indicação número 967/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco. Indica ao chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, faça estudo de implantação de banheiros na Praça da Juventude Fernando Pacheco, na área central do município. Indicação 968/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de adequação das lombadas localizadas na rodovia Juvenal José Silvano, em Coqueiros, conforme padrão do CONTRAN, com base na resolução número 600/2016. Indicação 969/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira.
indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de patrulhamento e revestimento com saibro na rodovia Juvenal José Silvano, entre as comunidades de Coqueiros e Campo Mãe Luzia. Indicação 970/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de manutenção e melhorias no deslizamento de terra ocorrido na rodovia Juvenal José Silvano, ao final do asfalto, no bairro Coqueiros. Indicação 971/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencia a reposição de lajotas em frente à casa número 292, na rua Giacomo Casagrande, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação 972/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que analise a viabilidade de firmar um convênio com a iniciativa privada para atender a demanda de consultas psiquiátricas dos usuários do Sistema Único de Saúde do município. Indicação 973/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo do buraco existente na rua José Bartoschak, no bairro Jaqueline, em frente à casa número 91. Indicação número 974/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo do buraco existente na rua Dona Antônia, no bairro Jaqueline, em frente à casa número 188. Indicação 975/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo do buraco existente na rua Valdemar Salvato Bittencourt, no bairro Jaqueline, em frente à garagem da casa número 295. Indicação 976/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo de buraco existente na rua Ézio Lima, no bairro Jardim Elizabeth, em frente à casa de número 240. Em discussão as indicações, com a palavra o vereador Edson Freitas. Senhor presidente, gostaria de usar esse tempo para falar da indicação 972, onde eu indico ao chefe do Poder Executivo que analise a viabilidade de firmar um convênio com a iniciativa privada para atender a demanda de consultas psiquiátricas dos usuários do Sistema Único de Saúde do município. Inclusive, eu fiz também um pedido de informação para verificar quantos psiquiatras nós temos no município, porque eu recebi algumas reclamações a respeito da ausência de psiquiatra no município. Dizem que só tem um ali no CAPS. E o pessoal que está passando por dificuldades ligado às drogas, que tem que passar por uma consulta psiquiátrica, não está conseguindo acesso. Então, eu sei que às vezes não dá para contratar de imediato na administração pública, então a minha sugestão é que se estude a viabilidade de fazer um convênio com a iniciativa privada. Abre um processo aí licitatório e contrata talvez uma clínica médica onde as pessoas chegam e são encaminhadas para essas clínicas para fazer esses exames psiquiátricos. E essa questão, já vou aproveitar aqui, essa questão das drogas que geram essa necessidade está muito forte no nosso município. As pessoas às vezes não têm o conhecimento, mas é muito forte, tem destruído a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, e essa é uma demanda urgente na nossa cidade. Por isso, essa indicação. Era isso. Muito obrigado. Em discussão. Requerimento 319/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer um envio de expediente à Polícia Militar de Sara, solicitando a implantação de câmeras de segurança no bairro Nossa Senhora de Fátima, a fim de inibir a ocorrência de furtos nas residências e comércios locais. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 321/2022, de autoria dos vereadores Itamar Oloide da Silva, André Mazzucchello Juncoski, Gelson Possamay, Rodrigo da Silva Gonçalves e Davi Inácio Nazário. Requerem a inclusão na pauta na ordem do dia os projetos PR 7/2022 e PS 71/2022. PR 7/2022, que regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, e o projeto PS 71/2022, que concede um incentivo fiscal a empresas que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. Aqui não está marcando nada? Não aparece. Não aparece? Quando aparece eu sei que... Ah, não, mas tu fechou. Não, já foi. Aprovado por unanimidade. Requerimento 322/2022, de autoria dos vereadores Itamar Oloide da Silva, André Mazzucchello Juncoski, Gelson Possamay, Max Luiz, Davi Inácio Nazário e Rodrigo da Silva Gonçalves. Requerem a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje o projeto PS 73/2022, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 128/2022, de autoria do vereador Geraldo Baltzera. Requerem informações e cópia da notificação dada à empresa JR para a realização de reparo na pavimentação asfáltica, que está na garantia do asfalto da rua João Timbicoski Budini, na comunidade de Santa Cruz, em Içara. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Baltzera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, fiz esse pedido de informação porque aproximadamente há um ano, um pouco mais, eu liguei para a prefeita devido aos caminhões, ainda que eram da Cofer, que estavam levando material para a rodovia dos trilhos, que andaram danificando o asfalto já existente na comunidade. Segundo ela, havia sido notificada a empresa. A gente sabe que tem 5 anos de garantia, a empresa se responsabilizou pelo asfalto, que é Coneide, mas também existia lá uma situação que não poderia, não seria um tráfego de uma BR-101, de passar caminhões e caminhões com toneladas e toneladas de material. E isso foi acontecendo. Pois bem, já passou mais de um ano, quase 2 anos, a rodovia continua lá daquela forma, a empresa não foi lá arrumar, continua estragando, e a gente sabe que um buraco, ele não sendo consertado, ele vai estragando cada vez mais e mais. Não obtivemos aqui, não deu a resposta, o que a notificação aconteceu, se a empresa ia arrumar, se a empresa não ia arrumar, enfim.
ficou dito pelo não dito, vai passar os 5 anos, a empresa não vai arrumar. Tem garantia? É dinheiro público? A comunidade merece também o respeito de pelo menos aquele asfalto ser reformado. E não precisa esperar a outra parte ficar pronta para que faça. Pois está na garantia, é um direito. Fiz esse pedido de informação e peço que responda o mais rápido possível, porque eu tenho ali mais ou menos a data que eu falei com ela, eu liguei para ela, mandei as fotos e ela, prefeita, me disse que tinha mandado notificar. Mas não arrumou, não mandou arrumar, então a notificação não adiantou de nada, não cobrou da empresa, vai ficar daquela forma. A comunidade está ficando com buraco em buraco, em cima de buraco e não vai arrumar. Tem 5 anos de garantia, é direito, tem que arrumar. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Poçamai. Senhor presidente, eu achei até um pouco engraçado, não sei se os nobres também perceberam, nada contra pedido de informação, mas o que me deixa espantado aqui é que o vereador Geraldo fez um pedido de informação sobre o requerimento que ele fez para a prefeita, em uma obra que ele levou de má qualidade. Então, eu quero deixar registrado aqui que para a semana que vem eu vou fazer um pedido de informação para saber como é que foi feita aquela obra lá. É aquela que não é asfalto frio, não é aquela que quando é nublado não pode passar caminhão pesado. Eu acho que eu quero, só para deixar registrado aqui, que me causou estranheza, vereador Geraldo. Muito estranho. Aquela estrada estava danificada antes, não venha botar a culpa no caminhão da rodovia dos trilhos. Essa obra estava danificada quando passou um caminhão, um baú com móveis dentro, já depois da lombada lá do seu Novak. É uma obra feita de péssima qualidade, vereador Geraldo. É igual você vir aqui falar, né, não fugindo do Plano 1000. O projeto foi entregue. Então, só para relatar, senhor presidente, que semana que vem eu também farei um pedido de informação para acompanhar o projeto de como foi executada aquela obra. Aí sim nós vamos saber o porquê que a estrada está esburacada. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 129/2022 de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Requerem informações sobre as vagas do concurso público da Secretaria de Educação. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla. Então, senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação para o Poder Executivo, fazendo um questionamento sobre as vagas incluídas no processo de concurso público na Secretaria de Educação, no qual eu já antecipo que eu acho extremamente válido e necessário. Há bastante tempo, no nosso município, nós não tínhamos concurso público. Porém, eu recebi alguns questionamentos que há na lei municipal, que é a Lei 12.236, que menciona no seu artigo 40, parágrafo 1º, o seguinte: havendo vaga, o membro do magistério poderá solicitar a alteração de sua carga horária a qualquer tempo na unidade escolar onde é lotado ou em outra unidade escolar, desde que haja compatibilidade de horário. Algumas professoras e professores vieram me questionar que não possuem a grade de horários integral, né? Algumas possuem 20 horas, outras completam de forma integral e já solicitaram algumas vezes para o município para completar essa disponibilidade e dizia que não tinha vaga específica daquela
profissionalidade daquele professor. Porém, as vagas ofertadas no município, algumas coincidem com esses professores que não têm a grade cheia. Então, ao que me parece, pela leitura dessa legislação, primeiro se oportuniza quem já é do quadro efetivo, né, preenche a vaga daquele profissional, desde que compatível, e se assim mesmo necessitar, faz o concurso público das demais vagas. Então, em nenhum momento aqui nós estamos dizendo que não há necessidade de fazer concurso. Eu imagino ali pelas vagas ofertadas que ele deve se manter, porém há uma contradição, talvez até um desconhecimento aqui, é uma lei bem antiga, de oportunizar a esses professores que não têm a grade do horário cheio ali para fazerem esse remanejamento, inclusive até em outras unidades escolares. Então, eu faço esse pedido de informação questionando o Poder Executivo, para ele nos demonstrar se de fato ele ofertou essas vagas para os professores que assim estão enquadrados nessa legislação. Seria isso. Muito obrigada. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 130/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo cópia do regimento interno do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 131/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo informações a respeito do número de médicos psiquiatras que atende no Centro de Atenção Psicossocial CAPS do município. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Eu peço a retirada do projeto 7, porque pode ser através de portaria, consultei o jurídico, então peço a retirada. Daí não precisa ser votado em plenário. Em primeira votação, o projeto Lei PE 71/2022, que concede o incentivo fiscal à empresa que menciona e dá outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto Lei PE 73/2002, que autoriza a abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão solene, que será realizada no dia 17 de novembro de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.